Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ministério Cristo Reina, Pastor Francisco Lucas. Telefone para contato 053-981-16-7502. Ligue quando você quiser. Amém? Estaremos sempre à tua disposição. Muito bem, amados. Um abraço carinhoso também a você que está aí assistindo essa palavra. Né? Terminamos o livro de Romanos e algumas passagens, como o capítulo 14, né? E outros, a gente compartilhou, né, a meditação da palavra de Deus. E agora estamos aqui no livro de Coríntios, né, no capítulo 1, no começo deste livro. E tem aqui coisas importantíssimas e eu senti no coração de compartilhar com você. É a palavra de Deus, né? Principalmente uma pessoa, o pastor Paulo, né? Esse homem de Deus que realmente revolucionou o mundo e que também tem que revolucionar o nosso coração, nossa mente, através da palavra que nos traz pelo Espírito Santo. Amém? Muito bem. Vamos começar então, Deus te abençoe ricamente, nos colocar na disposição e na dependência do Espírito Santo. Amém? Muito bem. Primeiro capítulo de Coríntios começa assim. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Amém? Então aqui Paulo ele começa a se apresentar. Aleluia. A gente vê que ele está todo desprendido de qualquer coisa. Ele tem convicção plena daquilo que ele é. Amém, amados? E isso é muito importante para nós, igreja, que servimos a Deus. Amém? Nós precisamos de estar segundo a vontade de Deus, o chamado de Deus, com plena convicção. Amém? Então, Paulo se apresenta, né? Chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus. Isso para ele parece que é o suficiente, porque ele tem convicção. Amém, amados? É aí que está. Nós não precisamos ouvir das pessoas sobre aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Aleluia. Quem tem que ter essa convicção somos nós mesmos. Não pode haver dúvida. E se realmente Deus nos chamou para isso, seja o que for, não é? Nós teremos então a convicção disso pelo Espírito Santo. Lá em Romanos 8 está escrito que o Espírito Santo que está em nós, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Mas não é só isso não, até nisso aqui. Então se vê o apóstolo Paulo com plena convicção, dizendo aquilo que ele é. Amém? Então não dependemos dos outros. Isso é coisa muito séria, porque muitas vezes os outros vêm dizer algo diferente daquilo que você sente no coração que é. E se você ouvir os outros, vai haver dúvida. Amém, amados? Então, não pense nos outros, pense naquilo que você é, na convicção que você tem. Se você sente isso, vai em frente. Agora, se vier alguém, de repente, trazer uma palavra para você, de motivação, não é, tendo em concordância com você, glória a Deus por isso. Amém? Mas cuidado com as opiniões alheias. Você tem que saber quem você é. Então, nessa entrada aqui, nós vimos o apóstolo Paulo, então, ser muito claro e convicto nisso. É o que nós precisamos também. Amém? Seguindo, então, o versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. E veja o que ele diz. Aos santificados em Cristo Jesus. Aos santificados em Cristo Jesus. Veja bem o que ele está dizendo.
Ele está falando da nossa nova identidade agora como nova criatura. Aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia! E ele aqui também é muito claro nisso, né? Chamados para ser o quê? Santos. Então, mais uma vez, eu trago Efésios capítulo 1. Deus nos predestinou para sermos santos, irrepreensíveis e viver em amor. Essa é a nossa identidade. Amém? Aleluia! Para sermos santos, irrepreensíveis e viver em amor, chamados para ser santos, nesse caso aqui. Amém, amados? Aleluia! Somado, inteirado com o restante da palavra, é claro. Aleluia! Então, pense bem a respeito disso. Isso é muito importante. Amém, amados? Glória a Deus. Qual é a tua identidade? Você agora é um santo de Deus. Você não está em santidade para ser santo. Por você ser santo, você agora anda em santidade. É o que ele fala aqui. Chamado para ser santos. Aos santificados. Quer dizer, aqueles que estão se santificando em Cristo Jesus. Ou se preparando. Amém, amados? Para o encontro com Jesus ou para habitar eternamente no céu. Glória a Deus? Muito bem. O que mais ele diz aqui? Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. Então eu faço uma pergunta, não vou esquecer. O que é maior? Ser filho de Deus ou ser santo? Na verdade, uma coisa está ligada à outra. Aquele que é filho é santo, e aquele que é santo é filho porque nasceu de novo. Entrou no reino. Amém? Aleluia! Então ele completa o versículo 3 dizendo: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Quem somos nós, queridos? Filhos de Deus, herdeiros da vida eterna. Aleluia! E um dia estaremos com Deus para sempre. O nosso Deus e o nosso Papai amado. Deus nosso Senhor. Aleluia! E do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que linda é a palavra de Deus. E você está ouvindo essas coisas e está sendo edificado, fortalecido, quem sabe curado. Porque a palavra é viva, eficaz e poderosa. Receba onde você está. Receba cura, receba libertação. Quem sabe você está com alguma dor no seu corpo, ser curado agora, em nome de Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Receba perdão, receba purificação em nome de Jesus. A paz que nós temos hoje estava sobre ele, porque pelas suas pisaduras somos sarados. Amém? Muito bem. Versículo 4, então, dando seguimento. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Então, Paulo não poderia deixar de falar disso. Amém? Sobre a salvação pela graça. E nós precisamos entender bem isso, que a nossa salvação, amado, todo mérito, primeiro, é de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nada pode ser acrescentado em nossa salvação, porque ela é inteiramente pela graça de Deus. Qualquer tipo de sacrifício que venha somar isso, estraga tudo. Toda honra, toda glória pertence a Jesus. Aleluia! Nesse mérito que ele tem. Pela obra que, na ordenança de Deus Pai, o único Deus, o enviou para isso. E ele honrou isso até o final. E por isso estamos aqui,
Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, que está agora conosco. Amém, amados? Junto conosco, o auxiliador, o Espírito da verdade, o Consolador, aquele que está habitando em nosso espírito, nos trazendo força, poder e vitória. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Graça. Aleluias. Versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Aleluias. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Então, o versículo 5 fala o quê? Enriquecidos nele. Se estamos nele, somos enriquecidos. Aleluia. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Glória a Deus. Veja bem, o que Paulo está falando? Se estamos em Cristo, então eu vou retornar à frase anterior. O Espírito Santo habita em nós. Aleluia. Quando Tiago diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, ele está dizendo, peça ao Espírito Santo. Porque a sabedoria de Deus vem para nós através da presença do Espírito Santo. E quando você é batizado no Espírito, essa sabedoria de Deus passa a estar em você. E você começa a compreender os mistérios de Deus. Aleluia. Então, disse, palavra e conhecimento. E você começa a entender. E aí não tem rico, pobre, sábio, ignorante, faculdade, não é? Ou não. Se você tem a sabedoria do céu, você começa a entender os mistérios profundos de Deus, agora revelado, como diz o apóstolo Paulo. Aleluia! Isso é maravilhoso, aleluia! E você está aprendendo o quanto é importante e necessário buscar o Espírito Santo, que nem lá em Pentecoste, ter uma experiência com Deus. Comece a buscar o Espírito Santo, queridos. Eu sei que as igrejas não pregam mais isso, não tem culto de busca do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Isso parece que hoje foi banido, e isso é importantíssimo. Isso tem que voltar nas igrejas de novo. Você, pastor, está me ouvindo? Dia de busca do batismo e da plenitude do Espírito Santo. Isso é necessário. Aleluia? Muito bem. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. O testemunho de Cristo. Aleluia. Então ele entra aqui em outro assunto, na questão nossa. Amém, amados? E o próprio apóstolo Paulo, ele tem uma frase que mexe muito conosco. Ele diz, olhem para mim e veja a presença de Jesus em mim. Ele tem outra palavra, não sou mais eu quem vivo, Cristo é que vive em mim. Não somos diferentes, não. Nós temos que sentir isso e declarar isso também. Temos que alcançar esse nível espiritual. E não ficar nesse banho-maria, não. Tem que entrar no reino de verdade. Tem que emergir completamente na água, dos rios de água viva do Espírito Santo. Aleluia. Amém, amados? Então veja bem, essa história de não olha para mim, olha para Jesus. Onde que está Jesus? Está no trono? Alguém pode olhar para ele? Não, ele tem que olhar para você e ver Jesus em você. E ver Jesus em mim. Aleluia. E de fato, amado, quando alguém desenvolve a sua espiritualidade, a sua fé, que anda de fato em Cristo, ele é transformado. Aquele que anda com Jesus, ele vai agir que nem Jesus. Vai ser uma cópia do próprio Cristo, porque o seu caráter gerado em nós através do fruto do Espírito Santo. Aleluia! Muito bem. Então veja bem. Veja, quando Jesus fala sobre a questão da luz, né? Ele, quando está aqui, ele diz, eu sou a luz do mundo.
Mas quando ele vai ser retirado, o que ele diz? Vós sois a luz do mundo. E não se pode escondê-la embaixo do alqueire. Mas, pelo contrário, tem que iluminar. E nós temos que ser uma lâmpada, onde o Espírito de Deus se manifesta, o poder de Deus, a glória de Deus, para as pessoas que estão em trevas e olhando para nós. São despertados para Cristo, através da pregação, da nossa vida, do nosso testemunho. Aleluia! Então, quem tem que aparecer? Nós. As pessoas com os seus olhos naturais jamais vão ver Jesus, jamais vão ver Deus, tampouco o Espírito Santo. Então, é nós que temos que aparecer. Que a vossa luz apareça. Amém? Através de vossas obras. E glorifique ao Pai que está no céu. Então, não é olhar para Deus, amado. Transferir para Deus aquilo que Deus nos ordenou, que fôssemos uma bênção na presença dEle. Muito bem? Aleluias? Então, veja, versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. A gente vê lá em Atos dos Apóstolos, a grandeza da igreja no começo. E como as pessoas simpatizavam com o movimento da igreja. Amém, amados? Então nós temos que pensar sobre isso. E ser uma bênção nas mãos de Deus. Amém? Muito bem. Aleluias. E vamos encerrar aqui então, de maneira que não vos falte nenhum dom. Aleluia. Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, já falamos sobre isso. O Espírito Santo veio para gerar em nós o caráter de Cristo e nos fazer parecido, semelhante a Ele, através da nossa conduta, da nossa espiritualidade, do nosso amor. Amém? Ele fala nos dons. Eu quero encerrar, então, com os dons. E, veja, amado, quando você recebe o Espírito Santo, você passa a ter os dons espirituais que você necessita para viver uma vida de vitória. Você não pode viver sem o Espírito Santo. Então, busque o Espírito Santo. Independente de qualquer coisa, comece a buscar. Comece a falar com Jesus. É Ele que batiza com o Espírito Santo. Aleluia! E se você realmente se rendeu de fato a Deus, você vai ter essa experiência. E quando você tem essa experiência e recebe o Espírito Santo, os dons, então, começam a estar em você. E vai se manifestar dependendo do teu chamado. Amém? Mas nada vai acontecer se você não receber o Espírito Santo. Romanos 8, Paulo faz uma advertência. Se é que você tem de fato o Espírito Santo, porque se você não tem o Espírito Santo, você não é dele. Está lá, Romanos 8, pode ir lá. Versículo 7, 8, por ali. Amém, amados? Aleluia. Então, fica essa palavra aí até onde lemos ali, não é? E Paulo ele ora para que nós alcancemos essa realidade espiritual. E termina orando, e você pode terminar até o versículo 7, até o final, não é? Siga lendo. 1 Coríntios, amém, amados? Vai em frente, em nome de Jesus. E outra palavra que Deus mexer no meu coração e me inspirar, eu vou estar compartilhando com você, meditando na palavra de Deus. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, e te dê sabedoria, o entendimento, a edificação, o nível espiritual que você necessita. Pastor Francisco Luca, Deus te abençoe.